Então, bom dia, pessoal, mais uma vez aí para vocês. Bom dia. Estou vendo aí, Suelen, Giovanni e Fernando já estão aí, né? Então, acho que a gente pode dar início aqui a nosso estudo de hoje sobre a presença de multinacionais em dois casos específicos, situados no século, já na metade, né, meados do século XX. Um caso, o texto faz menção a outros exemplos aí, mas marginalmente, né? Na verdade, o texto trata de uma maneira mais detalhada a respeito de dois casos que são as experiências do Irã e de Cuba. Então, antes de vocês três, Fernando, Giovanni e Suelen, apresentar aí para a gente, falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, gostaria só de lembrar que anteriormente nós tivemos a oportunidade de conhecer a experiência da Companhia Britânica das Índias Orientais, lá na Ásia, nos séculos 17 e 18. Depois tivemos a oportunidade de conhecer a experiência de uma outra grande companhia, uma outra grande empresa privada, uma grande empresa que operava em nível internacional, que foi a Companhia Britânica da África do Sul, no século XIX. Né? Esta empresa aí, ela já trabalhava com a exploração de minas. A primeira trabalhava praticamente, ela se ocupava praticamente de questões comerciais. E agora nós vamos ver aí dois exemplos. Agora já não se trata apenas, né, de empresas britânicas. Agora a gente já vê a presença aí dos holandeses, né, com a Shell. A gente vai ver a presença dos americanos com as suas grandes corporações do setor petrolífero, né? Nós tínhamos visto localizadamente falando, nós tínhamos falado da Ásia, da África. Agora nós temos a oportunidade de ver a atuação dessas empresas multinacionais no Oriente Médio e também na América Latina, né? Além disso, nós agora damos um salto e vamos falar de meados do século XX, né? É um contexto histórico distinto, o período que nós estamos aí em plena Guerra Fria, né? Então, nós estamos lidando com uma outra realidade e outra experiência. E eu queria muito, assim, que, mais uma vez também, chamar a atenção de vocês para não olharem para esses exemplos aqui que nós estamos estudando, para esses casos que nós estamos vendo, apenas como uma matéria, um conteúdo da disciplina, né, específica que nós estamos aqui envolvidos. Mas que vocês entendessem que, ao conhecer essas experiências, ao conhecer essas histórias, nós estamos, ao mesmo tempo, conhecendo também, por um caminho totalmente diferente, né, um pouco de como se deu, né, como se moldou, né, esse sistema econômico internacional que nós temos hoje diante de nós, e muitas questões particulares, né, começam a aflorar, né, a partir do estudo desses casos. Então, por exemplo, quando falamos lá da Companhia Britânica da África do Sul, vimos que por ali a gente consegue, inclusive, entender como se deu o início daquele fenômeno, né, que a gente identifica com o nome aí de apartheid na África do Sul, né? E aqui nesses dois casos de hoje também nós vamos ver aqui coisas bem interessantes, então. Então eu passo a palavra para vocês, podem começar.
Bom, primeiramente, bom dia a todos. Como o professor disse, hoje a gente vai tratar da questão do petróleo, mais especificamente os casos cubano e iraniano. O texto que a gente leu foi Os Três Petrolíferos dos Países Desenvolvidos, do Michael Tenzer. E nesse texto é possível averiguar como o petróleo ele é muito além de uma mercadoria transacionada mundialmente, tornando-se uma forte ferramenta geopolítica, a qual pode ser usada para manipular os países, sejam eles importadores ou exportadores de petróleo. Para os importadores, o produto ele é de natureza estratégica para a logística e a matriz energética e matriz produtiva, como é o caso cubano. Enquanto que para os exportadores, muitas vezes, seu principal produto de exportação, sendo de grande importância para a manutenção de uma balança comercial superavitária e uma colocação no mercado internacional, como é o caso iraniano. Antes da gente entrar nesses dois casos mais marcantes que foram trazidos no texto, eu vou falar um pouco sobre o caso russo e o caso mexicano, que também são abordados no texto. Bom, o boicote, ele acaba sendo a arma principal usada pelos estados e pelas companhias petroleiras, como a gente pode ver no caso russo, né, que aconteceu em 1917, no mesmo ano da Revolução, e as propriedades das empresas petrolíferas, né, elas foram nacionalizadas. E essas empresas elas tentaram realizar um boicote à Rússia para de alguma maneira conseguir reaver as suas propriedades ou simplesmente danificar o país, né? Porém, nesse caso, elas falharam porque na época havia uma escassez de petróleo nos mercados mundiais. Então, o petróleo advindo da Rússia ele acabava sendo essencial. E também ocorreu uma falta de união dos boicotadores. E isso é algo que a gente acaba vendo recorrentemente nos boicotes. Quando não tem muito interesse estatal, as empresas petrolíferas elas acabam não tendo força de união e o boicote acaba falhando. Né? Bom, a medida, como era em 1917, o petróleo ele ainda tinha usos meio exclusivos e ele foi ganhando um maior valor estratégico à medida do tempo. E a Rússia, percebendo isso, ela teve um interesse maior em manter o petróleo para si mesmo e desenvolver as capacidades petrolíferas do que exportar ele. As empresas que estavam envolvidas nesse caso eram a Jersey e a Royal Dutch Shell. Bom, agora com relação ao boicote mexicano, o México ele também é um país exportador de petróleo e esse boicote ocorreu em 1938, quando a Junta Federal do Trabalho Mexicana obrigou as empresas de petróleo a conceder um aumento salarial, o qual não foi acatado pelas empresas, causando a nacionalização de suas propriedades, a qual foi usada de pretexto para a oficialização do boicote. Esse ataque ao México foi grave, causando a redução abrupta das exportações de petróleo, em especial os produtos refinados. Porém, o boicote novamente não foi bem sucedido. A posição mexicana foi diferente da russa, justamente porque as circunstâncias elas eram diferentes. O México conseguiu restaurar a produção após a saída do pessoal estrangeiro e ele estava disposto a pagar uma compensação. E novamente as empresas petrolíferas elas não conseguiram manter a sua reunião de boicote. É algo que ocorre justamente repetidas vezes e mostra a frágil vontade que as empresas petrolíferas possuem em seus objetivos como frente única, algo que difere de quando há intervenções estatais diretas nos boicotes. O México, após esse atrito, resolveu diminuir suas exportações e focar no mercado interno. As empresas dessa vez eram a Jersey, a Royal Dutch Shell, novamente, a Standard da Califórnia e a Sinclair. Agora eu vou passar para o Giovanni, que vai falar sobre a parte iraniana. Opa, estão me ouvindo bem? Sim. Dá para ouvir? Ah, beleza. Bom. Só um instantinho. Bom, dando sequência, o boicote mais expressivo a um país exportador de petróleo ocorreu no início dos anos 50, depois da nacionalização da produção petrolífera iraniana. E o contexto para esse acontecimento foi o seguinte: desde o início do século XX, o petróleo iraniano vinha sendo controlado pelo Reino Unido através da
a Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo, que era a única que estava em operação no país. E detinha cerca de 51% dos lucros advindos da commodity. Outro fato também que marca a época é que o governo iraniano faz uma campanha para obter maiores rendas petrolíferas a fim de financiar o plano setenal que iria lançar em 1949. No longo prazo, observando no longo prazo, os fatores que proporcionaram a nacionalização, eles estavam ligados à crença da maior parte dos iranianos que se beneficiavam muito pouco da indústria petrolífera e acreditavam que mudanças deviam ocorrer a esse respeito. E também na mesma época, a Venezuela e a Arábia Saudita haviam obtido acordos com divisão de 50% dos lucros para cada parte com as companhias petrolíferas internacionais. O Irã, por sua vez, havia conseguido um acordo no qual ele recebia uma parcela muito menor, né? Então era bem desvantajoso, no caso. As companhias, então, estudam e propõem um novo acordo, mas a proposta de nacionalização já estava ocorrendo, já estava sendo feita. Então, em 1950, uma comissão petrolífera especial do parlamento iraniano, que foi comandada pelo Dr. Mohammad Mossadegh, que era o primeiro-ministro do país, estudava a nacionalização. Tendo isso em vista, o governo inglês, né, de acordo com o seu ponto de vista, passava por uma situação delicada, pois não podia mais recorrer à força, né, à força física como meio para resolver o problema, e também não ia aceitar de jeito nenhum a proposta de compensação iraniana, justamente porque ali um precedente poderia se abrir para outros países que quisessem nacionalizar o seu petróleo. Então, o caso foi levado até a Corte Internacional de Justiça, que afirmou que não tinha legislação para decidir sobre o caso, e também ao Conselho de Segurança. Em ambas as situações, nenhum resultado conclusivo foi obtido. E desta forma foi dado início ao boicote. O boicote, propriamente dito, ele foi eficaz contra o Irã para diminuir a sua renda petrolífera, mas não foi decisivo para derrubar o primeiro-ministro, né, que é um episódio que eu vou falar também na sequência. Pois apenas 12% da renda total do Estado era proveniente do petróleo. Ou seja, o boicote foi lançado, mas o efeito que ele causou se esperava uma consequência assim, e efeitos muito maiores. E a economia foi afetada, mas não da forma como se esperava, porque, como diz ali, apenas 12% da receita total do Estado era advinda do petróleo. Então, pode-se dizer que o maior efeito causado pelo boicote foi o descontentamento popular para com as medidas que o governo era forçado a tomar. Um episódio também interessante é que, precisando muito de dinheiro, o primeiro-ministro Mossadegh intervém no crédito orçamentário de $720 mil do Shah e também na sua renda anual de $2 milhões advinda de outras fontes. E isso acaba gerando uma tensão forte, né, entre ele e o Shah. E uma coisa que eu fiquei lendo o texto com mais atenção, me impressionou, é que o autor ele vai falar que com certeza um golpe foi acordado entre os Estados Unidos e a Inglaterra, e que a CIA, né, arquitetou e executou esse golpe no ano de 1953, responsável pela derrubada do primeiro-ministro Mohammad Mossadegh e pela permanência do Shah Reza Pahlavi no trono. E também afirma que quem dirigiu essa empreitada foi o neto do presidente Theodore Roosevelt e primo de 7º grau do presidente Franklin Delano Roosevelt, que era chamado Kermit King Roosevelt, era agente da CIA na época. Os Estados Unidos, eles vão assumir um papel de uma espécie de mediador nesse impasse entre o Irã e a Inglaterra. E um dos traços mais marcantes, né, falando um pouco também novamente do boicote, foi a solidariedade por parte das companhias internacionais para com o seu concorrente inglês, né, como é dito no texto, ao contrário do que foi feito nos boicotes russo e mexicano, né, que o Fernando falou para a gente. E
Isso pelo fato de que depois da derrubada do governo iraniano, ao invés das propriedades petrolíferas retornarem para o controle da companhia anglo-iraniana, elas passaram a ser controladas por outra sociedade anônima. Então, 40% das ações foram para a British Petroleum, 14% para a Royal Dutch Shell, que também já foi mencionada, 6% foi para a Companhia Nacional de Petróleo do Kuwait e 8% para cada uma das 5 maiores empresas norte-americanas, que estavam entrando ali no negócio do petróleo iraniano. E assim ficou a nova divisão referente ao petróleo do Irã. E observando todo esse contexto, fica evidente, né, que o interesse estadunidense, no caso, consistia apenas em garantir espaço para suas indústrias no mercado petrolífero do Irã. Não tinha, né, se a gente for pensar, não tinha muito interesse para com os outros, né, e sim com os seus interesses. E, para finalizar essa parte, vale a pena mencionar que, ironicamente, depois da conclusão desse caso do Irã, o King Roosevelt deixa a CIA e entra para a Gulf Oil Corporation, que é uma empresa de petróleo, e depois acaba se tornando presidente em 1960, ironicamente. E agora, na próxima parte, a Suelen vai falar para a gente um pouco do caso cubano. Bom dia, vocês estão me escutando bem? Sim. Ok, meu microfone é meio baixo, então se tiver muito baixo, é só me avisar, tá bom? Então, para começar, eu gostaria de usar uma frase que é citada pelo autor, que é: a história prova que o comércio lucrativo só cessará sob comando. E agora a gente vai perceber que, no caso cubano, esse comando não surtiu o efeito necessário diante das forças irrefreáveis do livre comércio. O boicote mais famoso e importante tentado contra um país subdesenvolvido importador de petróleo foi contra Cuba em 1960. Foram vários boicotes acontecendo ao mesmo tempo, o das companhias petrolíferas e os dos governos. O autor do texto ele pontua que é importante fazer um estudo cuidadoso da sequência desses fatos, pois nos dá uma boa ideia de como funcionam os boicotes petrolíferos e também sobre como se dão essas pressões ocultas na luta entre as companhias petrolíferas e o governo da Índia e outros países subdesenvolvidos. A Índia, inclusive, tomou lições importantes dessa experiência cubana. Em Cuba, assim como na Índia, a causa imediata da luta aberta foi o fato de que a União Soviética ofereceu petróleo na forma de escambo por preços mais baixos. Em seguida, as indústrias petrolíferas internacionais recusaram que esse petróleo fosse refinado nas suas instalações. Em fevereiro de 1960, foi assinado um acordo comercial entre Cuba e a União Soviética, e nesse acordo a União Soviética concordava em comprar 5 milhões de toneladas de açúcar de Cuba em 5 anos. Como quase todo o petróleo bruto de Cuba estava sendo importado e correspondia a 10% das importações do país, esse escambo com os russos ajudaria a aliviar a pressão nas reservas de divisas, que já eram escassas e estavam diminuindo ainda mais. Então, em 1960, Cuba pede essas refinarias Texaco, Shell e Jersey para que elas tratassem o petróleo vindo da União Soviética, que corresponderia a 200 milhões de barris por ano. As 3 empresas se negaram, e em julho de 1960 elas sofreram intervenções administrativas ou foram tomadas, mas não no sentido de propriedade formal, mas mais no tocante ao controle administrativo mesmo. Então, o Castro ele vai e avisa que as companhias elas devem refinar esse petróleo ou sofrerão as consequências. O autor diz que, ao que parece, Castro realmente esperava que essas companhias fossem refinar o petróleo assim que ele fosse entregue, né? Até esse ponto ele não tinha sido entregue ainda. Isso seria ingênuo ou mal calculado da parte dele, porque estava claro que as maiores do petróleo não aceitariam que seus escoadouros, que eram usados para repassar os seus próprios excedentes de petróleo bruto nos países importadores, fossem tirados deles. Outro fator é que, se as companhias aceitassem refinar o petróleo russo, isso abriria um precedente para outros países, como a Índia, e isso surtiria efeitos sobre os lucros auferidos dessas empresas. Além disso, com as relações estremecidas entre Cuba e Estados Unidos nessa época,
essas empresas calculavam que elas poderiam contar com o total apoio político dos Estados Unidos contra Cuba. É interessante que, desde 1950, Cuba já começou a construir a sua própria rede de comercialização e rompeu acordos de exclusividade. Então, não fazia sentido que essas empresas aceitassem, né, refinar esse petróleo soviético, sabendo que Cuba pretendia fortalecer o seu Estado às suas custas, né, às custas dessas empresas. Então, dessa forma, de acordo com os cálculos dessas indústrias petrolíferas, eles deveriam negar o pedido de Cuba, porque caso Cuba expropriasse essas companhias, os Estados Unidos aplicariam forte retaliação, e isso ainda serviria de aviso para outros países subdesenvolvidos. Então, as companhias pretendiam precipitar uma crise em Cuba. A partir de então, essas companhias começaram a diminuir os seus estoques, a fim de deixar Cuba sem energia elétrica e com os sistemas de transportes paralisados, e também começou a mandar os seus expatriados de volta, privando Cuba de mão de obra especializada, ou pelo menos essa era a ideia. Só que não funcionou, porque Cuba facilmente podia substituir esses técnicos por técnicos soviéticos e latino-americanos. Então, a Standard Oil publicou uma ameaça contra companhias de navegação que transportassem o petróleo russo para Cuba. Cuba, então, fica com 3 escolhas possíveis, que é retirar o seu pedido às refinarias, ou voltar atrás nesse pedido, né, desistir, mas não totalmente, né, como fez a Índia, ou seguir em frente e expropriar. Para Cuba, valia a pena expropriar. Por quê? Porque o petróleo soviético era mais barato. E também como um teste de soberania, né, para ver a reação dos outros países do sistema internacional. Então, dessa forma, o boicote a Cuba foi duplo. O primeiro boicote foi essa recusa a refinar o petróleo russo, e é importante frisar, né, que essa recusa também tem tudo a ver com a luta anticomunista naqueles tempos de Guerra Fria. O segundo boicote tinha como objetivo impedir que Cuba conseguisse utilizar essas refinarias. Então, o autor diz que são 3 prismas diferentes que envolvem esse boicote, que foi o boicote da mão de obra, que, como eu disse, não funcionou, até porque os trabalhadores cubanos ficaram do lado do seu país e do seu governo. O boicote às peças essenciais para refinar, né, também não logrou, porque havia um estoque dessas peças que sobravam e estavam disponíveis. E, por último, o boicote ao transporte do petróleo soviético para Cuba por meio dos petroleiros, né? Os petroleiros são aqueles navios tanques, né, que carregam petróleo. Então, dessa forma, as grandes companhias ameaçaram colocar em uma lista negra todos os petroleiros que carregassem petróleo soviético. No entanto, eles foram traídos pela lei de oferta e demanda, né? Porque havia pouca demanda por petroleiros, então as pequenas companhias se sentiam atraídas a romper esse boicote, trazendo de carona as empresas maiores, ou seja, os capitalistas foram traídos pelo capitalismo, né? Dessa maneira, o boicote aos petroleiros também não funcionou, e também porque a União Soviética tinha adquirido vários petroleiros e também recebeu alguns da China. Os noruegueses chegaram a dizer que preferiam romper o boicote a morrer de fome. Alguns comentam que isso não significou independência para Cuba, mas uma troca de dependência de uma potência para outra. O Che Guevara negou isso e disse que se a União Soviética demandasse qualquer domínio político sobre Cuba, as relações cessariam imediatamente. Então, qual que é a lição aqui, né? Quando um país importador tem o respaldo de alguma grande potência petrolífera, como nesse caso Cuba com a União Soviética, o boicote não terá êxito em parar uma economia mediante corte de suprimentos energéticos. Então, esse apoio deve, inclusive, conter a disposição dessa potência de intervir com o uso de força física, como Moscou chegou a ameaçar caso fosse usada força física contra os seus petroleiros. Então, é importante frisar também que esse boicote não foi bem sucedido graças a uma má vontade dos Estados Unidos em usar da força física para bloquear Cuba em 1960. E o autor, por fim, ele comenta que é improvável que os países atualmente usem da força física para impor um boicote nesse setor do petróleo, sobretudo quando há risco de confronto com outra grande potência, a não ser que os seus interesses diretos e mais vitais estejam em grande risco. Agora eu passo a palavra para o Fernando, que vai finalizar a apresentação. Bom, como o autor no seu texto ele faz várias comparações entre Cuba e Índia, eu agora vou exemplificar um pouco das comparações que ele faz, né? Ele diz que
os dois casos eles são muito semelhantes, mas que tiveram algumas pequenas diferenças, né? Bom, semelhante a Cuba, a Índia, a causa imediata dos atritos foi a oferta soviética de petróleo e escambo por preços reduzidos. Embora na Índia não tivesse havido o confisco das instalações estrangeiras, além disso, ambos os países estavam tendo atritos com as mesmas empresas petrolíferas, a Jersey, a Texaco e a Shell. E ambos os países eles eram bastante dependentes do Ocidente, mas em medidas diferentes. Em Cuba, se não me engano, o texto fala que 90 ou 98% da matriz energética era dependente do petróleo, enquanto na Índia era menos de 20%. Mas a dependência da Índia era mais com relação a auxílios financeiros que ela estava recebendo dos Estados Unidos. Algo que é muito interessante, porque aqui numa passagem tem uma análise que a CIA faz tanto do Fidel Castro como do governo indiano. E ele diz bem brevemente aqui sobre o Fidel. Logo, nossa conclusão é que Fidel Castro não é comunista, contanto também não é anticomunista. Eles ainda, foi antes da Revolução Cubana tomar o caráter comunista, né? Então eles viam Cuba simplesmente como um governo nacionalista. Mas o governo indiano, aqui diz, né, o governo indiano sempre professou ser firmemente socialista, mas na verdade sua ala dominante estava muito longe disso, como afirmou a Far Eastern Economy Review. Então, ambos os países tinham posições bem diferentes e as circunstâncias em que eles estavam eram bem diferentes, né, principalmente com relação à dependência do petróleo. Bom, o caso indiano ele difere do cubano, justamente nessa dependência energética, e quando o boicote ocorreu na Índia, ela optou pela opção de aceitar a recusa das companhias, mas procurar aumentar a longo prazo o papel do governo na indústria petrolífera, de modo a reduzir a dependência do país às companhias. E no texto é citado isso como uma das 3 saídas que Cuba tinha, mas que ela não adotou e que a Índia acabou adotando. Mas, novamente, é bem breve essa parte que o texto fala sobre a Índia e não é nem sequer dada uma parte específica, né? Ela é feita concomitantemente à parte cubana. E é isso, eu acho que era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Espero que todos tenham entendido e gostado da nossa apresentação. Ok. Obrigado, então, Fernando, Giovanni, Suelen. Alguém aqui, alguém da turma que talvez tenha lido também o texto, gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida sobre o que foi falado por eles? Não? Bom, então, vamos lá. Eu tenho aqui algumas coisas assim que merecem talvez ser pontuadas aqui. Primeiro, eu começaria assim sobre uma importante diferença que vai caracterizar esse estudo de caso, esses 2 estudos de casos aí que nós fazemos hoje, em relação principalmente às diferenças ao que nós já fizemos. Porque até, portanto, ali o final do século XIX, e as companhias que nós tínhamos estudado, tanto na Ásia quanto na África do Sul, elas eram companhias que tinham uma característica muito específica da época, ou seja, elas detinham seu próprio exército, suas próprias forças armadas praticamente, né? Então eram empresas que eram voltadas para uma ação econômica, fosse ela comercial ou outra, mas elas eram amparadas por uma força militar. Portanto, elas tinham essa prerrogativa de fazer a justiça, né? Ou de defender os seus interesses
pelo uso das armas próprias, privadas, né? Aqui no caso que nós estamos vendo, isso já não era mais possível, né? Nós estamos no período imediatamente aí posterior à Segunda Guerra Mundial, né? E ainda não havia sido completamente abolido, né? Aquela estrutura colonial, né, que foi instituída desde o século XVI, porque muitos países africanos, principalmente, né, não mais os latino-americanos, mas os africanos, principalmente, ainda eram colonizados. A descolonização dos países africanos ela vai acontecer principalmente ao longo das décadas de 60 e 70, né? Mas, de modo geral, aí as empresas que nós estamos vendo nesse estudo de hoje, elas não dispõem de exército próprio, né? Porém, na nota de rodapé da página 272, que é a segunda página aí do texto, o autor diz para nós que esse tipo de ação que nós vemos acontecer nos dois casos, com o Irã e com Cuba principalmente, essa ação que ele identifica como boicote econômico, né? Essas ações elas eram amparadas pelos estados nacionais, né? Porque, afinal de contas, as empresas elas não tinham nem o poder, nem a legitimidade para impor tais medidas. Então, os estados nacionais acabavam amparando as reivindicações e esse tipo de ação contra os países que contrariavam os interesses das grandes corporações transnacionais, aí no caso, né? Então, o autor diz aí textualmente, que em alguns casos, os dois objetivos, ou seja, o do boicote do público ou estatal e do boicote privado, através da empresa, estão estreitamente relacionados, com as companhias e os governos, consequentemente, agindo de mãos dadas. Nominalmente, embora os métodos usados pelos boicotes de companhias sejam não violentos, como veremos, muitas vezes tem se dado o caso em que o poder governamental foi aplicado para ajudar no êxito do boicote. Então, veja, nós estamos longe da situação do século XIX para trás, mas longe muito mais na essência do que na forma do que na essência, né? Então, não existe mais o exército privado da companhia, mas os governos nacionais continuam tendo um papel absolutamente decisivo, como é narrado aí nos dois casos, né? Bom, depois, então, o autor passa para o estudo mais específico do caso iraniano, e vocês falaram mais ou menos o que está aí no texto direitinho, vocês apresentaram aí o conteúdo dos textos, mas eu não sei, eu percebo assim não sei explicar muito bem, é como se vocês não conseguissem sentir o pulsar do que está acontecendo aí nessas experiências aí, né? Porque, veja, o caso do Irã, primeiro, né? Só lembrando que aí vocês deixaram claro, né? Bom lembrar também que esses dois casos estudados, eles tratam de países com uma situação diferente no que diz respeito à economia do petróleo, né? O Irã é um país produtor e exportador de petróleo. Cuba é um país importador de petróleo, né? E as multinacionais, nesse caso, elas estão dentro de Cuba controlando o refino, né, do petróleo importado. Mas veja, no caso de Cuba, o autor explica para nós aí, ele vai mais ou menos
né, mostrando o caminho do conflito, né? Então ele diz para nós aí que o Irã ainda aí já praticamente na virada da década de 40 para 50, né? O Irã tinha ainda uma relação com as empresas, com essas petrolíferas, particularmente, né? A British Petroleum, que era quem controlava essa Iranian, não sei o que aí que eles falam, né? Que leva o nome iraniano, mas na verdade é controlada pelos ingleses. Então, havia uma relação ali em que os ingleses praticamente se apropriavam de 2/3 dos ganhos com o negócio do petróleo, enquanto que o Irã, que era o país detentor da riqueza, se apropriava apenas de 1/3 do valor do negócio. Isso aparece lá na nota de rodapé, número 6, da página 275, onde diz que em 1950, enquanto o Irã recebeu 45 milhões de dólares, o tesouro iraniano, né? E o tesouro inglês recebeu 140, né? Na verdade, o Irã tinha 1/4, pode-se dizer, né? Praticamente o Irã tinha 1/4 aproximadamente aí, ou seja, 25% dos benefícios do negócio do petróleo iraniano ia parar nas mãos dos ingleses. 75%. E 25% nas mãos do governo iraniano. Nós estamos no período pós-guerra, um período com várias transformações acontecendo no mundo. Entre essas transformações, mencionam os autores aí que países como Venezuela e Arábia Saudita haviam conseguido negociar acordos menos expoliativos, né, na questão do petróleo. E o Irã simplesmente fez a mesma reivindicação, né? O Irã queria uma mudança num contrato, uma mudança que permitisse uma divisão mais igualitária, mais equânime aí dos ganhos com o negócio do petróleo. O recurso é iraniano, os ingleses estão fazendo investimentos com as empresas ali que vão extrair o petróleo, portanto, eles podem dividir o negócio. Bom, o texto diz para nós que os ingleses se recusaram a negociar com o Irã. E, diante dessa recusa, o Irã, então, através de um governo legítimo, né, representado pelo primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, né, o Irã, então, formou uma comissão parlamentar, né, para estudar o negócio do petróleo e chegaram à conclusão que haviam perdas expressivas, significativas, ou transferência de uma riqueza importante do Irã para a Inglaterra com aqueles acordos tal como eles estavam estabelecidos. E essa comissão parlamentar, lembrando que essa comissão parlamentar, ela representa um governo legítimo do Irã, eleito democraticamente, representado pelo Mohammad Mossadegh, como primeiro-ministro. Então, essa comissão decide encampar todo o negócio do petróleo. Isso depois de um estudo feito que mostrava que o país vinha sendo expoliado pelos ingleses. Isso depois do Irã ter oferecido aos ingleses a possibilidade das coisas serem mantidas mais ou menos como estavam, desde que houvesse ali uma revisão naquele contrato de exploração do petróleo no Irã. Os ingleses se recusaram, a decisão da comissão de inquérito iraniana tomada foi essa, da nacionalização, e aí os ingleses voltam atrás na tentativa de
de fazer com que o governo iraniano, ou seja, o parlamento iraniano, através da comissão de inquérito, também voltasse atrás na sua decisão da nacionalização. Algo que, nessa altura, em primeiro lugar, já parecia estranho acontecer, e mesmo assim os ingleses o fizeram muito, muito tarde, como o texto diz para a gente. Eu só quero lembrar, eu gosto sempre de falar sobre o autor, Michael Tanzer, esse é o livro, Os Trustes Petrolíferos, né, etc. Mas o Michael Tanzer, só para a gente conhecer quem é a pessoa aqui, economista e professor universitário norte-americano, técnico, que trabalhou muitos anos na ESSO, Standard Eastern, subsidiária afro-asiática da Standard Oil of New Jersey, né? Ele diz aqui que ele é um advogado, ele defende, né, favorável à estatização da indústria e do comércio, a estatização da indústria e do comércio do petróleo. Mas foi um homem que trabalhou, inclusive, para uma grande multinacional, uma das maiores do mundo, né, que é a Standard Oil, que é essa que a gente conhece hoje com o nome de ESSO, né? Esse SO é o Standard Oil, né? SO, ESSO. Então, é um homem que conhece a coisa por dentro, além de ser uma pessoa com qualificação, porque ele é formado em economia, etc. Ele trabalhou em empresas petrolíferas do ramo, conhece como é que as coisas operam lá dentro. Então, ele vai dizer aqui para nós que os ingleses, então, veem recusada a sua proposta, né, tardia, né, e é nacionalizada, então, as empresas são a empresa é nacionalizada. Veja a importância do controle por parte das multinacionais de economias terceiras, ou da produção em países terceiros. Tem uma citação aí do Churchill que vocês, por exemplo, não comentaram. Mas essa citação ela tem uma grande importância, principalmente vinda de quem vem, né? Winston Churchill ele declarou o seguinte, está lá na página 276. Agora que a refinaria de Abadan saiu das nossas mãos, temos de comprar petróleo em dólares e não em esterlinos. Isso quer dizer que teremos de arranjar pelo menos 30 milhões de dólares anuais através de outras formas de exportações de serviços. A população útil desse país, ou seja, da Inglaterra, deve produzir e exportar numa faixa de 1 milhão de dólares a mais para cada dia útil do ano. Trata-se de uma perda ociosa que afetará nosso poder aquisitivo no exterior e o custo de vida interno. Então, veja, enquanto a exploração do petróleo no Irã esteve nas mãos dos ingleses, eram eles, né, produzindo e exportando para eles. Então, eles podiam realizar essas operações em libras esterlinas. E realizar essa operação em libras esterlinas era uma maravilha, afinal de contas, era uma moeda que o governo inglês podia imprimir. Então, importar petróleo do Irã pode-se dizer que saía quase de graça. Porque essa moeda podia ser impressa do nada. Mas agora que o Irã nacionalizou, o Irã disse que passaria a vender o petróleo em dólar, não aceitaria mais o comércio em libra esterlina. Os Estados Unidos já haviam se transformado na maior potência do mundo. Então, eles queriam transformar o comércio em dólar. Só que dólar os ingleses não podem emitir. Eles precisam, para conseguir dólar, eles precisam antes vender alguma coisa. Complicou a vida dos ingleses. Agora, para eles conseguirem o petróleo, para abastecer o mercado interno, o petróleo vindo do Irã, eles precisam primeiro produzir. Depois exportar o que produzem. E, finalmente, comprar o petróleo agora com dólares.
é exatamente o que o Churchill está dizendo isso aqui. Para a gente poder entender o que está em jogo, na verdade, com essas multinacionais, quando elas estão fora do país delas. E aí, diante desse quadro, né, desencadeou todo um conflito. Em tese, devia ser um conflito apenas entre a British Petroleum, ou a companhia, os interesses privados britânicos e os iranianos, mas isso acabou transbordando para a esfera da política internacional e levou a ações específicas do governo, né, inglês, que, diga-se de passagem, era o principal acionista dessa empresa petrolífera, né? E envolveu, inclusive, o governo norte-americano. E aí o autor fala sobre a solidariedade que existe entre não apenas as transnacionais, mas também entre os seus respectivos governos. Então aí desencadeia-se todo um conflito, né? Existe aqui uma citação, e a citação ela é importante também porque ela vem de um embaixador dos Estados Unidos, que na época estava no Irã. E ele vai dizer o seguinte, ó: a ideia de que as pressões financeiras poriam os iranianos na linha e solucionariam o problema petrolífero foi, desde o começo, a base dos erros ingleses que se mostraram tão dispendiosos. Essa ideia tem origem no estado de espírito colonial que estava em moda e talvez fosse até mesmo suportável na época da Rainha Vitória, ou seja, século XIX. Mas que hoje em dia não só é errado e impraticável, como positivamente desastroso. Trata-se de uma atitude que parece persistir, apesar das experiências inglesas na Índia, na Birmânia, no Ceilão e no Egito. No Irã, ela foi expressa em variações desse tema, aspas, porque aqui é o embaixador falando, o embaixador norte-americano, falando sobre o que os ingleses pensavam da relação com o Irã, nesse caso específico. Espere até que os mendigos precisem muito de dinheiro. Isso fará com que se ajoelhem. Ouvi essa afirmação enfadonha tantas vezes que começou a soar como um disco. Olha, aqui não é um líder iraniano dizendo como os ingleses viam o Irã. Aqui é um líder, é um embaixador, é um líder, né? É um homem de importância norte-americano, embaixador dos Estados Unidos no Irã na época, que disse que os ingleses tinham exatamente essa perspectiva ao tratar com os iranianos, né? Coloquem-nos na posição de mendigos e eles vão ceder às nossas exigências. Tentaram, de fato, fazer isso com o boicote, e como foi mencionado pelo Giovanni, o boicote, no caso iraniano, teve efeitos. Não foi suficiente, mas teve efeitos importantes, porque apesar do petróleo, das receitas de petróleo constituírem uma parcela relativamente baixa do orçamento público, né? O Giovanni falou aí, algo em torno aí de 13%, mas é bom lembrar que as receitas de petróleo eram a base da importação de quase tudo que tinha no Irã. Então, o Irã vendia, não só o Irã, né? A maioria daqueles países do Oriente Médio ali, praticamente vendiam petróleo para comprar o resto. Então, quando você boicota, impede, né, a venda de petróleo, automaticamente você impede a entrada de dólares ou de qualquer outra divisa internacional, estrangeira. Consequentemente, isso leva a uma redução nos meios, né, no poder aquisitivo do Irã,
que vai se refletir exatamente no que a gente vai ver lá acontecer, que é o levante da população e principalmente da classe média, porque os mercados vão ficar absolutamente vazios no Irã. Vão ficar vazios por causa exatamente do boicote, por causa da escassez de dólar que impede-os de estar importando os produtos que até então vinham importando. Então isso gerou toda uma comoção social no país, toda uma enorme instabilidade política no país, que foi o terreno minado onde os grupos estrangeiros, particularmente aí, apoiados pela CIA, como está claramente escrito no texto, lembrando que o nosso autor aqui é um norte-americano, a CIA, então, se envolveu no golpe e vai derrubar o primeiro-ministro iraniano, Mohammad Mossadegh, né? Então, aí, de novo, olha, apesar de nós estarmos numa outra época, apesar dessas empresas já não terem mais o controle das armas diretamente, né? Nós estamos aí diante de um novo caso de golpe de Estado. Golpe de Estado aí que a gente viu acontecer o tempo todo na Índia, acontecer o tempo todo lá na África do Sul, lá não sei se exatamente a gente poderia falar no caso de um golpe de Estado, mas inclusive a matança dos líderes, dos chefes tribais que tinham lá, e agora a gente vê a reprodução dos golpes de Estado aqui. E esse golpe de Estado já não é mais ação da empresa especificamente, é ação direta da CIA, como todo mundo sabe, é uma instituição de governo, do governo federal dos Estados Unidos, né? Em apoio não apenas aos interesses ocidentais, mas especificamente aos interesses ingleses no Irã. Posteriormente, com a queda de Mossadegh, é empossado, então o poder, né, no Irã passa a ser concentrado de maneira monopolística nas mãos do imperador, que lá no Irã chamava-se Shah, né? Então o imperador Reza Pahlavi torna-se o grande líder desse país, um ditador, né? E uma ditadura é imposta lá, né? É muito importante a gente ver quem é realmente que é defensor de ditaduras e quem é defensor de regimes democráticos, porque há uma mudança na retórica, né, que nos é dita para dizer, por exemplo, que é muito comum a gente ouvir dizer que os latino-americanos não gostam, né, de governos democráticos. A história mostra para nós outra coisa. É por isso que a história incomoda muita gente, né? Então, derrubam um governo democrático e colocam um ditador no lugar. Esse ditador sequer era iraniano, sequer era persa. Esse cara era de origem asiática, né? Ele veio da região lá do Cáucaso, por ali, aquela região da Ásia. Bom, mas esse cara, então, ele na verdade, um preposto, né, dos ocidentais no Irã e vai implementar uma série de políticas de estímulo à ocidentalização do Irã, inclusive, né? Mas isso gerou um golpe de Estado, gerou uma ditadura. E por que isso é importante comentar aqui nesse contexto? Porque a gente começa a perceber onde está a semente da Revolução de 79. É muito fácil dizer, né, que a Revolução no Irã, liderada por Khomeini, foi uma revolução fundamentalista, de caráter religioso e tudo mais, e de ódio ao Ocidente. Ódio ao Ocidente? Ódio ao Irã, na verdade. A Revolução Islâmica no Irã, ela ganhou esses contornos religiosos porque é muito mais fácil mobilizar a população
em torno de uma agressão cultural representada, por exemplo, pela religião ocidental, pelo cristianismo, por exemplo, do que explicar que eles deviam se opor a uma exploração econômica internacional. E toda a motivação desse processo revolucionário vem de uma história de exploração, de uma história de humilhação da população do Irã, não apenas por um imperador estrangeiro, mas por potências ocidentais, que não apenas dominava economicamente, mas desejava impor-se culturalmente ao país e àquele povo. Esse é o caldeirão onde vai ser requentada a revolução no Irã. Então, a partir de hoje, olha só, não é exatamente o nosso propósito, né? Nós estamos querendo entender a relação das multinacionais com os países onde elas operam, mas nós estamos descobrindo aqui um monte de coisa. Estamos descobrindo que o apartheid tem tudo a ver com a exploração dos ingleses da África do Sul. Agora nós estamos descobrindo que a Revolução Iraniana ela tem raízes profundas. Vinculada à ação das empresas transnacionais dentro do Irã. Bom, então tem aí a agressão contra o Irã, né, que o autor vai narrar, com a participação inclusive aí do sobrinho dos Roosevelt, né? E por fim o autor ele entra no caso de Cuba. E que pena, porque agora é 9h26 e hoje nós vamos precisar terminar um pouquinho mais cedo aqui o nosso encontro de hoje, porque a Patrícia organizou lá na verdade, um encontro maior com todas as turmas do curso de RI, onde vai ser falado para vocês, vai ser apresentado para vocês as atividades de extensão que estarão acontecendo ainda nesse segundo semestre de 2020. Evidentemente que essas atividades foram muito reduzidas por conta da situação que nós estamos vivendo, mas ainda assim algumas dessas atividades nós vamos tentar implantar e levar adiante essas atividades. Então, às 9h30, a Patrícia pediu para que às 9h30 eu passasse para vocês aí um link para onde todos nós devemos nos dirigir, então, e lá serão apresentadas essas atividades de extensão. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu passei o link para vocês aí no chat da reunião. Vocês conseguem ver isso? Não, prof, não abre para gente o chat. Não abre? Desde o primeiro dia de aula não tenho acesso ao chat. Prof, acho que você tem que colocar a gente como membros da equipe e daí a gente consegue usar o chat. Eu teria que catalogar lá todo mundo, colocar todo mundo na equipe? Sim, acredito que sim. Eita. Prof, qualquer coisa manda no WhatsApp que eu mando para a turma.